Olá! Nessa temporada do Viva Bem, estamos em espaços externos e interessantes da nossa cidade. Nós sabemos e temos trazido vários temas de interesse para a questão da saúde. E uma das coisas mais importantes em relação à longevidade são as questões neurológicas, as questões do nosso cérebro. E eu tive a honra de trazer nesse programa uma das pessoas de importância mundial nesta área do cérebro. O professor Ivan Izquierdo, que é pesquisador, professor e coordenador do Centro de Memória do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. É uma honra ter o nosso programa e quero conversar com o senhor sobre as questões neurológicas, os avanços, tudo que todas as pessoas estão querendo saber. Vou ficar velho? O que vai acontecer com o meu cérebro, professor? Bom, possivelmente vai acontecer menos coisas ruins agora do que seria, do que poderíamos ter falado 10 anos atrás. Houve avanços enormes nestes últimos 2, 3 anos recentes na neurociência e está fazendo com que a perspectiva da pesquisa, em primeiro lugar, da neurociência e depois, eventualmente, dos tratamentos de todas as doenças neurológicas que vêm com a idade, muitas delas, vão ser melhores e mais fáceis. Tem tido avanços gigantescos. Que tipo de coisa tem acontecido? Eu acho que as pessoas têm curiosidade sobre isso. O que aconteceu foi que se descobriu que é possível, através de procedimentos relativamente simples, mas que requerem manipulação muito delicada, introduzir genes que produzem proteínas sensíveis à luz dentro de neurônios. Esses genes são tirados em geral de fungos ou de plantas. E aí a célula nervosa, cada célula nervosa injetada por dentro com uma micropipeta com esses genes, vai ser capaz eventualmente de produzi-los e então ter uma proteína sensível à luz e está podendo ser estimulada por dentro. Se coloca outra micropipeta dentro e se estimula com a luz que a célula está feita para responder. E então com isso se pode fazer, primeiro, estudos de como funciona realmente cada célula nervosa, não o conjunto, cada célula nervosa. Nós estamos a uma distância gigantesca do que até agora se fazia com imagens. Grupamentos, né? Não, agora já é outra coisa, é célula por célula. Tem 80 bilhões, você tem trabalho pela frente. Muito. 80 bilhões de neurônios conectados com 1000 conexões em média entre uma e outra. Isto agora vem realmente o serviço a fazer. Vamos ver. E que tipo de coisa se está projetando, por exemplo, no Instituto do Cérebro ou no mundo inteiro? Como é que está andando O Instituto do Cérebro isso? é, de momento, uma instituição puramente assistencial. Se dedica a atender pacientes com problemas nervosos, neurológicos ou eventualmente não neurológicos, de índole nervoso. Agora, é assistencial, se dedica a tratar pacientes. A parte de pesquisa do Instituto do Cérebro está começando a despontar agora. Um dos centros de pesquisa do Instituto é o Centro de Memória, que eu dirijo, mas tem outros que se estão criando agora. Ou seja, vem agora um futuro eventualmente promissor para o Instituto do Cérebro e para o Centro de Memória nem se fala. Vamos falar um pouquinho de cada área. Tá. Por exemplo, na área da memória, o que tem se visto em relação à memória, falando porque a expectativa de aumento da vida, né, do tempo de vida, de 40, 50, 60, 70, 80 anos, o que muda isso? O que tem acontecido é que agora sabemos finalmente como funciona a memória, em boa parte. Já deixou de ser aquele mistério, não é mais um mistério, agora sabemos bastante bem como funciona em cada uma das suas instâncias a memória animal e, portanto, humana. Então, aí, isso vai permitir, isso está permitindo, primeiro, entender como funciona, é importante em si, é uma coisa que tem sua importância própria. Saber como funciona algo é o básico. Claro. Agora, uma vez que saibamos disso, vamos poder ver quando funciona mal, por que funciona mal. E tem muitas coisas de que a memória funciona pior. Agora, a idade não é das coisas que piore em si a memória. A memória se conserva bem, apesar da idade, ou inclusive com a idade. Hoje em dia cada vez melhor, porque a alimentação mudou, portanto,
mudaram, a circulação sanguínea no cérebro melhorou, vivemos mais anos e estamos vivendo esses anos melhor. A capacidade intelectual de um velho de hoje é superior a de um velho de 10 anos atrás e muitíssimo superior a de um velho de 50 anos atrás. 50 anos atrás, uma pessoa com minha idade estava morta fazia muito tempo. E hoje em dia eu estou em pleno trabalho, talvez na melhor fase do meu trabalho, porque estou assistindo a este nascimento de técnicas novas e de conceitos novos que estão mudando minha vida, realmente, e a vida de todos. A alimentação influencia, né? Porque nós que trabalhamos com essa questão de melhor alimentação, alimentação natural, sem agrotóxicos, tudo isso acaba afetando o cérebro, não acaba? Sim, sem agrotóxicos é uma das 1000 coisas, mas isso é quase que essencial. Mas esse é um problema de higiene mais que de medicina. Agora, a alimentação, por exemplo, sem gorduras que podem entupir os vasos sanguíneos, ou seja, sem a perspectiva de acidentes vasculares cerebrais, né? Ou com uma perspectiva... Mas com gorduras boas que vão nutrir as membranas neurológicas, né? Porque senão as pessoas não querem comer nenhuma gordura e a membrana neurológica... Claro, a membrana de todas as células. Claro, com todas as células. E uma das coisas, por exemplo, é o grande forro, a forração externa dos prolongamentos nervosos chamados axônios, que saem dos neurônios e vão para se comunicar com outros neurônios. Esses eixos de comunicação entre neurônios estão geralmente rodeados por uma bainha de mielina, que é uma substância, basicamente um conjunto de gorduras. E essas gorduras são sintetizadas pelas células nervosas, denotando a partir da maturidade, da maturação das células nervosas da infância, da passagem da infância para a adolescência, que é a grande mielinização do sistema nervoso, e depois, com os anos, isso se mantém. Se se mantém até uma idade avançada, vamos muito bem, porque aí a pessoa mais velha vai continuar tendo o seu funcionamento nervoso correto, bem. Os neurônios, a transmissão é basicamente elétrica, né? E assim como um fio tem que estar encapado, a célula se encapa. Como não tem borracha na natureza, ela usa gordura, que é um isolante elétrico. Eu estou explicando leigamente aqui para o nosso... Está bem explicado. Essa camada, essa capa de mielina, essa capa de gordura, ela tem, e esses axônios, eles têm capacidade de renovação? Ou ela se mantém a mesma coisa a vida inteira? Não, essa se renova cada minuto. Se renova o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Isso é que faz com que não se renova tanto assim são os próprios neurônios. O corpo do neurônio? O corpo do neurônio, não. Agora, tem alguns que se reproduzem. Antigamente se pensava que os neurônios não se reproduziam. Alguns se reproduzem, mas em proporção muito pequena para arcar com funções daqueles neurônios que podem perder sua vida com a passagem do tempo. Os neurônios morrem. Um certo número morre naturalmente, muito, ao longo dos anos, bastante. Agora, se repõe, mas essa reposição não serve para repor a função daquele neurônio que já morreu. O que morreu, o que ele tinha, está perdido. Está perdido. O novo poderá ocupar seu lugar e ver o que fazem os vizinhos e eventualmente fazer o mesmo, mas não traz memórias antigas. Isso me leva a coisas que eu tenho lido, né? Que é o conceito novo que chama-se neuroplasticidade, né? Porque o plástico, usa esse termo, porque o plástico ele pode ser moldado. Então, sabe de quem é esse conceito que você diz novo? É de 1893, de Dom Santiago Ramón y Cajal, fundador da neurociência, na verdade. Na verdade, todas as coisas que a gente estuda acaba tendo no final do 1800, 1900, né? E esse foi um grande, o grande da ciência espanhola, talvez o único realmente grande da ciência espanhola, e foi Dom Santiago Ramón y Cajal, que trabalhando em parte na cozinha de sua casa, mas em parte depois na Universidade de Madrid, onde tem hoje o Instituto Cajal há muitíssimos anos, estabeleceu as bases anatômicas do sistema nervoso, do homem e do vertebrado. Escreveu um livro com esse nome enorme. Neuroplasticidade. Não, sobre a anatomia do sistema nervoso do homem e do vertebrado. E aí menciona, no ano 1893, menciona por primeira vez a palavra e a usa no sentido atual. No sentido que agora foi dado esse sentido baseado no que o Cajal dizia. E isso acontece realmente, o cérebro consegue, isso tem sim. Consegue, a plasticidade simplesmente quer dizer se adaptar ao que está acontecendo. Entendi. Então muda de função conforme a música que toca. Como se fosse resiliência, que é uma expressão moderna, a sua capacidade de adaptação. É outra coisa, é adaptação a embates, né, a golpes que o presente não está.
resiliência e a resistência a esses golpes. Entendi. É mais funcional, então. Sim, e a plasticidade seria mais estrutural. É completamente, não tanto funcional como estrutural. Ou seja, muda a estrutura porque muda a função. A estrutura se adapta à função. Se adapta à função. Se adapta à função. Ou seja, o cérebro estruturalmente se adapta... Se adapta ao que venha. Cria prolongamentos novos, aumenta o tamanho que já tem. E a memória consiste nisso. Consiste na formação de novos setores de sinapses, que são os lugares onde se comunicam os neurônios com outros. Se sintetizam pedaços novos de sinapses a cada memória que fazemos. Ou seja, a memória não é uma questão de Está software, estática. ou seja, Não, realmente não. é estrutural mesmo. É estrutural, sem dúvida, e vai mudando constantemente. Neste momento que estamos conversando nós dois, estamos fazendo memórias. Claro, com certeza. Nos lembraremos deste momento. Para mim, ótimas memórias. Para mim também. Nos lembraremos disto, não sei, daqui a um ano, daqui a dois, daqui a um mês. Essas serão memórias novas que ontem não tínhamos. Claro. Uma hora atrás não tínhamos. Claro. Agora temos. Então você vê que velho como eu, por exemplo, é capaz de fazemos novas memórias constantemente. Porque se fala muito das pessoas perderem a capacidade de fazer memórias novas com a idade, né? Mas isso não acontece, isso não é simplesmente verdadeiro. Não é verdade. Não. Isso se fala, mas se falam tantas coisas. Né? Entendi. Fazemos. Se a gente vê, por exemplo, que óperas escreveu Verdi quando era um homem bem velho, veremos o que contos novos escreveu Jorge Luis Borges, aos 80 e pouco, morreu com 86. O Arthur Rubinstein tocava piano até os 89. Até os 89 tocava magnífico, ninguém tocava como ele. E bom, a gente vê isso aí e vê que o velho são memórias novas. Tá falando. Rubinstein, evidentemente, os dedos do Rubinstein tentavam ver através do cérebro dele para que lado tinham que ir cada vez de uma forma diferente e mais rápida, melhor, mais plástica. Borges escrevia contos novos, apareciam personagens novas, ideias novas nos contos de Borges. Nas óperas de Verdi mudou completamente a forma de escrever música de Verdi. Ele reaprendeu música para escrever as últimas duas, Otelo e Falstaff. Então vocês veem que esse conceito de estou ficando velho e está acabado e não, acabou, tudo está contrário. Totalmente errado. Então vocês veem que hoje, cada vez mais, e como o mundo vai ficar mais velho, nós precisamos que os velhos sejam... Ouvi uma expressão ontem que chamava-se a velhecência, que falava da juventude e da adolescência misturado com a velhice. Ou seja, é uma nova adolescência, é um novo começo. De certa forma, sim, porque são duas épocas de grande mudança, tanto a adolescência como a velhice. São épocas em que o cérebro tem que se adaptar rapidamente a coisas novas. O velho tem que começar a aprender a utilizar aparelhos de tecnologia que ele um mês atrás não sabia que era. Agora, de repente, tem que aprender porque minha atividade, meu trabalho, minha salvação, que é minha atividade e meu trabalho, está nisto. Tem que aprender. E o adolescente vive tendo que aprender. O adolescente aprende uma música nova por dia. Né? Claro, exatamente. O velho tenta fazer a mesma coisa. Nós vamos ao nosso intervalo. Voltamos com o nosso Viva Bem, entrevistando o professor Ivan Izquierdo, que é coordenador do Centro de Memória do Instituto do Cérebro da PUC do Rio Grande do Sul. Professor, nós estamos falando da velhice, né? Eu não sei se a expressão está certa, não é mais certa, né? Melhor idade que não é. Isso é a melhor idade, eu que tenho ela, posso dizer que não é a melhor. Não. Tem outras melhores na minha vida. Com certeza. Que tem essa correlação com a adolescência, né? Porque é um novo momento e hoje com o mundo realmente... É que precisa se adaptar a um mundo que está mudando em volta da gente. Eu tenho uma necessidade parecida que tem uma pessoa de 16 anos para fazer isso. Os dois temos que mudar o mundo que está mudando na nossa frente e senão não vamos à frente, não vamos adiante. Né? E temos que mudar. Então o velho e o jovem sentem a mesma necessidade. Eu noto por mim que eu estou achando que as coisas ainda nem aconteceram. Vai mudando. Tem muita coisa para fazer. Sim. E em termos do cérebro, nós falamos um pouco da memória, né? Que é a sua área de atuação. Eu gostaria de entrar em outros aspectos do cérebro. As questões motoras, por exemplo, né? O velho cai fácil, né? Sim, aí o velho perde. Como é que funciona a parte neurológica nisso? Bom, a parte neurológica é todo, isso é uma das partes neurológicas. Agora, isso isso vai para trás na velhice. Isso aí até agora não se encontrou muito como melhores. Fora através de fisioterapia ou de exercícios, não se encontrou muito como fazer. Porém, temos um grande exemplo
que é uma das mulheres mais adoráveis que existiram neste mundo, que dançou até os 80 e tanto, 90 e tanto, Maya Plisetskaya. E dançava como ninguém, 80 e poucos. 80 e poucos anos. E era belíssima, mantinha a finura do rosto dela até o final. E a coordenação de A coordenação era perfeita, mais lenta, evidentemente. Claro. Mas era perfeita. É porque nós temos o aspecto das pessoas não fazerem exercício, né? Sim. E a perda, a sarcopenia, a perda de massa muscular, a perda de massa óssea, enrijecimento articular, isso também é meio difícil de separar o que é neurológico do que é estrutural, né? Bom, o estrutural depende do neurológico, os nervos alimentam. É que alimenta, né? Estimula. Agora, estimulam e mandam fatores tróficos para as duas coisas. Então, daí estimulam eletricamente e com isso fazem o músculo funcionar e também estimulam troficamente, estimulam com fatores alimentares endógenos que o organismo produz. E a relação do sistema neurológico com o sistema endócrino, né? Porque a gente estuda que os hormônios são comandados pela parte neurológica. Tem evoluído isso? Como é que isso acontece? Isso mudou muito no sentido que se conhecem muitíssimos mais hormônios. Por exemplo, quando eu estudava medicina, faz 50 e tantos anos, a hipófise produzia basicamente 6 hormônios. Hoje em dia, são várias dezenas de hormônios que só a glândula hipófise produz. Sem contar que produzem em outros lugares que nem sabia que eram glândulas. Tudo. Tem muitíssimos lugares que produzem hormônios agora, não só mais a hipófise, as glândulas endócrinas, o hipotálamo, não, muitos lugares que produzem. Esses fatores tróficos são, por exemplo, são hormônios na vida real. E são produzidos lá na ponta da axônia, não é nem no cérebro. Não. O neurônio é uma glândula endócrina, a gente pode dizer? Cada neurônio pode ser considerado uma glândula endócrina? Ou seja, que produz hormônio, né? Sim, alguns falam isso até. O neurônio tem um prolongamento que é o axônio, que tem várias ramificações e por cuja ponta pode liberar e libera neurotransmissores sobre o neurônio seguinte. E esses atuam de certa forma como hormônios, mas não à distância. Claro, o hormônio vai no sangue, daí circula. Não, estes vão direto, vão na célula seguinte e com ela se comunica. Entendi. Então, basicamente é uma célula que produz substâncias e as libera em cima de outra. As glândulas endócrinas fazem isso à distância, elas liberam no sangue e pelo sangue vão para outras células. E os neurônios fazem isso a local. A citoquina local. A domicílio, né? Sim, entrega a domicílio. E em termos a parte imunológica também tem relação com a parte neurológica? Tem, no sentido que quando falha uma, a outra começa a falhar também. Isso é uma pena que seja assim, seria bom que todos fossem compartimentos estancos, que nenhum falha, mas não são estancos, o qual é bom, mas quando um falha, falham vários. O neurológico tem um certo comando sobre a parte imunológica? Sim, por exemplo, uma pessoa que está na depressão baixa as defesas imunológicas. Durante o estado depressivo da doença, depressão, a imunidade baixa. A imunidade baixa. Entendi. E a parte psicológica, né? Porque os entrevistados que eu tenho trazido aqui sempre falam muito da questão do bom pensamento, do otimismo, ou seja, a questão do psicológico. Eu vejo isso tudo como uma parte, para mim, neurológica, isso é mediado por neurônios. Existe, claro, bom pensamento positivo feito por neurônios. Não são feitos pelo rim ou palavras que alguém falou e a gente captou assim. Não. Palavras que captou processadas pelo ouvido, o ouvido manda o córtex. Então, daí é isso, são conexões nervosas diferentes. Cada palavra nos traz à tona uma conexão nervosa. Por exemplo, a forma de como lemos. Vemos alguma coisa que está escrita por aí, começa com a letra C. Então o cérebro faz imediatamente um inventário de tudo que ele conhece e começa com C. Aí a seguinte letra é A, C-A, K. Então aí refaz o cérebro. Inventário, se passa tudo que... Constantemente, milissegundos, tem que reorganizar tudo o que ele sabe sobre C e C-A. E depois daí parte para ler a palavra inteira, que será carga, ou será que, né? Então aí... o cérebro tem que criar cada vez, estudando suas conexões pré-existentes e ver se precisa alguma nova. Isso é o que se denomina plasticidade. E essa questão que se fala sempre, né, da razão e da emoção, né? Eu estava lendo o livro do Damasio esses dias que falava dessa integração entre os dois, né? Elas são totalmente separadas, como muitos querem separar ou não? Ambas estão mediadas
cada uma delas por sistemas dentro do sistema nervoso geral, por subsistemas específicos. Mas elas interagem. A Constantemente. razão, Não, você tem razão, a constantemente. emoção, não dá para separar a emoção da razão, né? Não tem como separar. Inclusive, as memórias que melhor se guardam, que melhor se fazem e, portanto, melhor se guardam, são que te contêm mais emoção. Sim, ou seja, eu lembro a música que eu dancei com a Maria, e não as outras que eu não dancei com a Maria, né? Ou seja, o conteúdo emocional... O que estava fazendo e com quem estava no momento do 11 de setembro de 2009. Entendi. Que ano era? Foi 11 de 2009. setembro, 11 de setembro, 11 de 9, não, mas não foi 2009, foi 2000, né? 2001. Pois é, eu sei perfeitamente que todos sabem onde estávamos, fazendo o quê, com quem estávamos, aonde íamos, nesse momento e não no momento 1 hora anterior ou 3 horas mais tarde. Não, esse é o momento. Quando morreu Ayrton Senna, todos sabemos perfeitamente onde íamos, com quem estava frente ao televisor, todo. Essas são as memórias que mais se guardam, as que contêm mais emoção. Ou seja, a emoção do que você dançava com a Maria. Exato. Ou seja, buscar emoção também é uma forma de estimular a memória, né? Nós temos que nos emocionar, não no sentido ruim, né? Óbvio, no sentido bom, né? De fazer parte, participar e se envolver, que é uma maneira mas de... o cérebro isso já nasce sabendo isso, nasce sabendo o que é emocionalmente importante e o que não é, né? Algo que é vital, que melhora ou piora rapidamente o curso de sua vida, é emocionante. Um amor é emocionante, um perigo é emocionante. Ele trabalha no sistema de ameaça e oportunidade, né? Conforme ele por exemplo, verifica isso. Uma música pode ser importante se a Maria está presente. Se a Maria está presente, com certeza, né? Entendi. E eu queria voltar um pouquinho para o tema da neuroplasticidade, que eu acho que é uma coisa muito interessante que todo mundo se interessou. O senhor podia falar um pouquinho mais da neuroplasticidade para nós? A neuroplasticidade consiste basicamente na transformação da função de acordo com as necessidades que são novas a cada momento. Cada momento nossas necessidades mudam, porque mudou, acabo de sintetizar uma molécula de glicose mais no fígado e esta foi para o cérebro, e já minhas necessidades cerebrais de glicose mudaram. E assim funciona tudo. Vi uma coisa nova, um pássaro que eu nunca tinha visto antes, já vou olhar para ele. As necessidades se apresentam em forma, às vezes, intempestiva em qualquer momento da vida. E em função delas temos que mudar. Se não respondemos a elas, podemos morrer, podemos perdê-las. São duas coisas igualmente ruins, uma delas pior que a outra, mas duas coisas ruins. Morrer, perder uma novidade são importantes para nosso cérebro. E essas, para adaptarnos a isso novo que acontece cada instante, coisas novas acontecem, por algo as chamamos novas. Este momento é diferente do anterior, agora tem mais sol, por exemplo. Então, cada momento tem seus componentes que, se não os captamos na hora, podemos perdê-los. E aí perdemos aprendizado e aprendemos formação de memória. Por que está aumentando? Qual é a sua visão sobre essas questões, principalmente de Alzheimer e Parkinson? Pela idade. São doenças que aparecem na idade avançada. E o Alzheimer não aparece aos 30 anos, aparece dificilmente antes dos 60, mais habitualmente depois dos 70. Depois dos 85, que não teve, não vai ter. Mas até aí, entre os 60 e os 85 é a idade onde aparece. E o por Parkinson quê? também. Por que acontece Porque as isso? células envelhecem e vão mudando seu metabolismo. E no momento que mudam seu metabolismo, muda sua suscetibilidade a fatores que podem produzir doença ou alterações na saúde. Muda. Qual é o percentual de pessoas hoje que está previsto de ter Alzheimer e Parkinson? Isso tem algum dado já? Muda cada dia. Hoje é maior que ontem, porque hoje os brasileiros vivemos meia hora mais do que a nossa expectativa de vida de ontem. Entendi. Então vai mudando constantemente. É difícil fazer uma estatística? É uma estatística. Vai aumentando na medida que aumenta a idade média da população, na medida que aumenta a idade de cada indivíduo, a população aumenta a sua chance de fazer uma doença. Mas o processo local que acontece no neurônio já se sabe por que acontece? O processo local, sim. Agora, por que acontece e como acontece, não. São basicamente 3 processos que falham no Alzheimer. Sabemos o mecanismo de cada um deles bastante bem, mas não por que é posto em jogo esse mecanismo cada vez. Isso não. Por que vem o Alzheimer? E tem alguma coisa que os nossos
telespectadores podem fazer, aqueles de idade avançada que podem fazer para ajudar a prevenir ou evitar? O feito já foi feito. Ler, fundamentalmente. Ler, que é uma coisa que melhora a memória, e o Alzheimer e até certo ponto o Parkinson são doenças da memória. O Alzheimer é a doença grande da memória. A depressão é outra, mas é tratável com medicamentos. O Alzheimer, de momento, não há medicamento nenhum muito bom para tratá-la. E o Parkinson, existem sim drogas para manter o indivíduo vivo, pouco mais. Mas o que fez até a idade que pode dar Alzheimer, isso é importante. Dificilmente nessa idade pode fazer algo novo muito importante. Ou seja, o estilo de vida é O fundamental. estilo de vida é fundamental. O estilo de vida envolve alimentação boa, cuidar que tipo de gorduras, comer as proteínas de origem animal necessárias. Proteínas, digo, de origem animal são as necessárias porque nas proteínas está composta por substâncias menores chamadas aminoácidos. Desses aminoácidos, tem 2 deles que são só produzidos por animais, não vêm das plantas. Então, só comer vegetais não é suficiente, tem que comer aqueles aminoácidos para poder fazer nossas proteínas de animal. Somos animais, claro, não somos plantas. Então, daí precisamos ter aqueles 12 aminoácidos que os animais requerem para fazer suas proteínas. Este vem da alimentação de origem animal. Ovos, leite, entre eles, carne, evidentemente. Mas leite e ovos são 2 alimentos de origem animal que não podemos esquecer nunca. Leite, né? E depois isso em termos de proteínas. E em termos de outras substâncias, as gorduras corretas, ou seja, gorduras... Entendi. Então vocês veem que acaba juntando com tudo que a gente tem falado aqui no programa e todos os entrevistados, né? Você tem que estar ativo, você tem que estar participativo para o cérebro ler, estar consciente do mundo, a alimentação saudável, em todas as áreas se chega nesse caminho. Sim, são as coisas fundamentais para viver. Exatamente. Então, E para fazer coisas é preciso estar vivo, né? Com certeza. Então, eu quero agradecer ao professor Ivan Izquierdo a sua gentileza de estar aqui no nosso programa e eu aguardo vocês no próximo Viva Bem aqui na TVE. Muito obrigado. Muito obrigado.